Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos comentar esse livro aqui, que se chama Beleza, do Roger Scruton. Esse é um dos livros que estava na minha meta de leitura para o trimestre, e aproveitando que estamos no mês da mulher, apesar de que sempre é, né, Dia da Mulher e Mês da Mulher, o livro Beleza acaba sendo um livro propício pra gente falar durante esse mês, porque mulher e beleza estão ali muito conectadas, né? Quando eu falo beleza, eu não tô falando só beleza física, mas a beleza transcendental, a beleza da natureza feminina, a beleza que nos remete ao sagrado. E esse livro, então, vai trazer um pouco desses conceitos de beleza em diferentes aspectos. Eu vou até começar lendo aqui pra vocês o sumário, pra vocês terem uma ideia de como esse termo beleza é abrangente. Bom, a beleza pode estar na esfera humana, na esfera natural, que é o que eu tava falando da natureza, na esfera cotidiana, no nosso dia a dia, na esfera artística, na ordem, no gosto, na paixão também, né? Então a beleza, ela é vista sob diferentes aspectos, dependendo do contexto. Nesse livro aqui, então, Roger Scruton, que é bastante polêmico, ele instiga a gente a pensar filosoficamente sobre a beleza. Então não é aquele livro que vai ditar pra gente o que é beleza, mas a partir de alguns questionamentos e referências também de pintores, artistas, escritores, pensadores, filósofos, a gente vai entendendo a beleza ao longo do tempo, né? Lá desde trás, do Renascimento, passando pela Idade Moderna, até chegar agora à contemporaneidade, e ele vai dando a visão dele, então, ali sobre o que é beleza e como ela foi se modificando ao longo do tempo. Esse é, assim, um resumo do livro, e eu vou ler aqui pra vocês, então, o verso do livro, pra vocês terem uma ideia se é um livro que vocês pretendem ler ou não. Mas eu já digo de cara que não é um livro fácil, né? Não é uma leitura fácil, principalmente pra quem tá mais acostumado a ler, assim, best-sellers, né? E livros ali do cotidiano, ou romances mais contemporâneos, livros mais próximos do momento que a gente tá, né? Então, se você tá acostumado a ler clássicos e filosofia, você vai se dar muito bem com essa leitura. Mas não é aquela leitura pra quem tá começando nesse mundo, porque é uma leitura difícil, é um pouco cansativa. Até pra mim também, que eu tenho gosto pela leitura, eu costumo ler bastante. Foi uma leitura um pouquinho mais complicadinha, mas eu acho que a gente tem que estar sempre se desafiando mesmo, né? Eu tinha que falar isso pra vocês não irem achando que é um livro sobre beleza nesse sentido que a gente tá acostumado a ler hoje em dia, né? Muito pelo contrário, é um livro que resgata lá raízes históricas bem profundas e faz muitos questionamentos que você fica com a cabeça assim meio tentando entender mesmo onde o autor quer chegar, mas é um livro que trabalha muito, o nosso intelecto, então eu achei bem interessante por isso. Então eu anotei aqui que é uma leitura difícil, complexa, por se tratar de pensamento filosófico e que eu não tô acostumado com essa linguagem, mas que deu pra seguir bastante o raciocínio do autor. Na minha perspectiva, é preciso reler. Eu li, assim, uma vez com panorama geral, eu não pulei nenhuma parte, eu fui lendo, mas eu sinto que pra eu absorver bem esse livro, eu vou precisar fazer uma segunda leitura, sabe? Então eu vou ver se até o fim do ano eu leio novamente, de repente eu até gravo um outro vídeo, né, vindo trazer aqui pra vocês um pouco mais sobre as perspectivas do autor quando eu tiver entendido melhor, compreendido melhor, mas assim, também não é isso tudo, tá, gente? Dá pra todo mundo acompanhar. Então eu vou ler rapidamente aqui pra vocês o que tá escrito na contracapa do livro, né? Fala assim: numa obra instigante, Roger Scruton nos convida a refletir a respeito da beleza e do lugar que esta ocupa em nossas vidas. Como deixa bem claro, sua abordagem não é histórica nem psicológica, é filosófica. Assim, nos conduz por questionamentos como: a beleza é subjetiva? Existem critérios válidos para julgar uma obra de arte? Há algum fundamento racional para o gosto? Qual a relação entre tradição, técnica e gosto? Pode o belo ser imoral? Frente àqueles que consideram que juízos de beleza são meramente subjetivos, Scruton, com sua verve polêmica, questiona tal relativismo. Porque estudarmos a herança de nossa arte e cultura numa época em que o julgamento de sua beleza não possui nenhum fundamento racional, e com sua contundência característica declara: neste livro defendo que a beleza é um valor real e universal, ancorado em nossa natureza racional, e que o senso do belo desempenha papel indispensável na formação do nosso mundo. Concorre-se ou não com o autor, o fato é que não se pode passar com indiferença por seus argumentos. Se a intenção era fazer o leitor refletir a respeito do assunto, certamente os objetivos se cumpriram. E bom, gente, o Roger Scruton, ele faleceu em 2020, né, tem pouquíssimo tempo. Ele era inglês, nasceu lá na Inglaterra, foi escritor, filósofo e jornalista, e fez uma especialização
formação concentrada na área de estética, com atenção especial para música e arquitetura. Então ele era, assim, a pessoa perfeita para falar desse assunto, né? Escrevia frequentemente na imprensa sobre questões políticas e culturais e foi um pesquisador também. Então ele traz muito essa referência da música e da arquitetura e da estética para esse livro que trata de beleza de um jeito diferente aí do que a gente tá acostumado a ver. Olha, vocês podem ver que ele não é um livro tão grande quanto os outros livros do Scruton. Por isso eu comecei nesse aqui também. Eu tenho outros 2 livros do mesmo autor que são assim, ó, um livro muito grosso. Então eu falei, vou começar pelo Beleza, porque assim eu já fico mais familiarizada com a linguagem dele, né? E depois fica mais fácil de ler os outros, até porque os outros são temas assim que eu tenho menos domínio, até porque eu estudei design na faculdade, então muitos dos conceitos que ele traz aqui eu já tinha estudado, como forma e função na arquitetura, no design, pinturas, né, renascentistas, então isso tudo eu já estudei, então não foi assim 100% novidade pra mim. Mas vamos lá. Como eu comentei já, esse livro traz muitas referências temporais, de personalidades. Então é um livro bem legal pra gente ampliar o nosso espectro de conhecimento de pessoas importantes na história. Esse é um dos meus objetivos pra esse ano, além de ler esses livros corriqueiros do dia a dia, que são best-sellers, que também remetem a alguns dos filósofos, né? Sempre tem essa referência, mas esse aqui ele é carregado de referências e até de pessoas e personalidades que eu nunca tinha ouvido falar. Eu circulei pra pesquisar quem era, então é muito legal. Então é uma ótima leitura pra quem já vem estudando sobre beleza, designers, arquitetos, pessoas da área das belas artes, né? Porque também traz um outro lado ali, não da desconstrução contemporânea da beleza, mas do resgate, da importância de resgatar os valores, da gente enxergar a beleza como valor, não só como estética, né? Mas como um valor moral mesmo pra nossa sociedade, pro nosso entorno, pra nossa família, pra nosso dia a dia, pra nossa vida. Então, uma coisa legal que eu tirei desse livro é de como a gente pode transferir esse valor da beleza pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia. E aí vocês vão começar a perceber que a beleza muda nosso dia a dia, muda a nossa vida, muda o nosso olhar para as coisas ao entorno, né? Eu tô olhando aqui, eu tô vendo uma vista muito bonita, é uma vista bela da natureza. Isso muda a forma como que eu me comporto no mundo. A gente passa a ver beleza em pequenos detalhes, não nas transgressões, mas sim na natureza, no que é sutil, no que é bonito mesmo, no sentido mais sagrado, sabe? No sentido de que é divino. É bem por aí que o autor vai. Uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar aqui é que esse autor, ele tem também um documentário sobre esse mesmo tema da beleza, de como a beleza ao longo do tempo foi se degradando, e esse documentário é muito bom. Eu assisti já tem uns 3 anos, foi bem no início da pandemia, então foi um documentário que me marcou bastante, até por isso que eu comprei o livro também, porque eu queria entender um pouco mais a fundo esse conceito de beleza na visão dele. Mas eu indico assim, pra quem não tá preparado ainda pra ler esse livro, assiste pelo menos o documentário. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês darem uma olhadinha, e quando vocês tiverem um tempinho no fim de semana ou agora mesmo, pega esse link e assiste esse vídeo, porque vai mudar um pouco a sua percepção. E uma outra dica que eu dou pra que você leia esse livro da melhor forma, assim, se for possível, você ler em voz alta, porque ele é meio que uma conversa do autor com você. Os livros mais filosóficos têm essa pegada, né, de fazer perguntas, questionamentos e depois trazer argumentos. Então é totalmente diferente de você ler um livro de romance onde tem um casal ali conversando, né, com as frases ditas por eles. Então, se você puder ler em voz alta, você vai ler como se aquele autor estivesse falando com você. Eu acho que fica mais fácil de você entender, de você seguir, porque senão você acaba, sabe, se dispersando por ser difícil. Quando você lê com voz alta, você dá aquela entonação para as críticas do autor, para os questionamentos do autor. Eu acho que acaba fazendo mais sentido, você fica mais presa naqueles pensamentos dele e você consegue até ter conclusões melhores sobre o que ele tá falando. Você consegue anotar ali as suas próprias ideias e reflexões sobre o assunto que ele tá mencionando. Fica aí a dica, ler em voz alta, se você puder, né, se não tiver outras pessoas ao seu redor. É um livro legal pra ler de manhã cedo, que você acordou, tá sem muita coisa na cabeça, não tá se preocupando com o trabalho ainda. Então você pega, dá uma leitura, pelo menos assim, de um capítulo ou algumas páginas por dia, pra que você vá se conectando com o livro, conectando com o autor e conectando com os conceitos
feitos com as referências. Ele não é um livro óbvio, isso é muito legal também, porque o que eu penso, tá, gente? A gente vê muita coisa hoje em dia na televisão, até no YouTube também, que, sabe, as pessoas ficam repetindo a mesma coisa. Todo mundo fala a mesma coisa. Aí já tô de saco cheio de ouvir a mesma coisa de todo mundo. Então esse livro traz uma outra perspectiva e eu acho que a gente tá precisando disso, sabe? De um outro lado das coisas pra gente chegar às nossas próprias conclusões, a gente ter material suficiente, dado suficiente pra desenvolver nossos argumentos, porque se a gente ficar ouvindo sempre a mesma coisa e repetindo a mesma coisa, a gente acaba virando um robô, né? Não tem percepção própria, não tem ideias, não tem nada vindo de dentro da gente, é só aquele padrão de repetição que a gente tá vendo muito hoje em dia. E eu detesto isso. Se eu puder, eu vou ser a pessoa diferente mesmo, vendo referências diferentes, porque eu não quero estar repetindo o que todo mundo repete. Eu acho completamente sem sentido, eu acho que é proposital, inclusive. O mundo é tão vasto, as ideias são tão vastas pra gente ficar preso numa mesma ideia, sabe? Eu não consigo compreender muito bem como a gente vive hoje em dia assim e todo mundo acha isso normal, né? E uma outra coisa que é importante dizer também é que esse livro não traz informações assim passadas de forma muito didática, sabe? Ele não vai criando um argumento falando se isso é igual a isso, então isso. Não é bem assim. Ele solta bastante coisa, algumas coisas embaralhadas, então você mesmo tem que organizar o raciocínio pra você chegar à conclusão. E muitas das coisas, assim, muitos dos argumentos ele traz a partir de visões de outros. Então ele traz frases, citações de outros autores e coloca a visão dele no final, mas você tem que ir acompanhando pela visão de outros. Esse vídeo aqui é super diferente dos que eu tenho acostumado a fazer. Eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão seguindo, mas vamos lá. Quando a gente começar a falar de filosofia aqui, de livros mais filosóficos, a gente vai ter que entrar nesse papo aqui um pouco mais profundo, porque senão não dá pra explicar um livro desse, entendeu? Mas eu acho que é por aí. Eu não vou me prorrogar muito nesse vídeo, porque a ideia aqui é só pra mostrar pra vocês que esse livro existe. É um livro sobre beleza, que não é um livro que traz uma visão que a gente tá acostumado, nem o livro, nem o documentário. Então eu super indico pra todo mundo ler, principalmente pra quem acha que é um livro que é muito diferente do pensamento que tem, né? Porque é justamente pra você ver essa outra perspectiva. Então assim, leia. Não é um livro muito barato, mas mulheres, a gente precisa ter esse conhecimento sobre beleza em diversos aspectos da nossa vida, né? Não só a beleza estética, mas a beleza em tudo que nos rodeia, pra gente aguçar o nosso senso de feminilidade e pra gente trazer à tona o que tem dentro da gente, né? Que é a beleza, da nossa forma mais natural. Quando a gente tá longe da nossa essência, né? Com o masculino ali muito ativado, pensando em trabalho o tempo todo, a gente acaba perdendo um pouco dessa referência natural da mulher, que é o feminino, é trazer beleza pras coisas, inclusive trazer beleza pra vida dos outros, né? Transbordar essa beleza pra fora, que é uma beleza sutil, é uma beleza divina. Então, se você entende do que eu tô falando, se você estuda um pouco sobre espiritualidade, você vai conseguir seguir esse raciocínio e entender que isso é muito importante pra gente enquanto mulher. Então, acho que essa era a mensagem de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aqui nos comentários que eu posso voltar, posso comentar melhor sobre esse livro, inclusive posso comentar cada um dos capítulos, por exemplo, a beleza em relação à vida cotidiana, que é um assunto que eu adorei ler nesse livro. E ele afirma que beleza é tão importante quanto acreditava Platão, e de maneira nenhuma deve ser rejeitada como um sentimento meramente subjetivo daquele que a contempla. Ele fala muito sobre contemplação da beleza. E pelo contrário, a beleza é fundamental para uma vida bem vivida. E eu concordo muito com ele. Sem o interesse na beleza, nosso mundo não seria um lar para a nossa espécie. Eu achei bem profunda essa frase e é com ela que eu vou terminar esse vídeo então. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai conversando, tá? Eu quero trazer outros livros aqui ainda sobre ser mulher, sobre o mês da mulher, outras resenhas. Então fica aqui ligado no canal, se inscreve se você ainda não tá inscrita, se você gosta desse assunto, se você gosta de leitura, que eu vou trazer bastante conteúdo aqui ainda. E por hoje é só. Beijocas e até o próximo. Tchau, tchau.